Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Como passaram o final de semana? Passaram bem? Também espero que sim. Espero que também estejam tendo aí um ótimo final de semana ou uma ótima semana, né? Dependendo de quando vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Pois bem, pessoal, mais uma aula de português, professor David. Vamos continuar o assunto da aula passada, sobre voz passiva. Eu espero que vocês tenham aí dado uma olhada no livro, que fala muito sobre esse assunto, né, de voz passiva, e cita alguns exemplos bem legais, né? Eu tenho certeza que vocês devem ter visto na página, estávamos trabalhando a página 103, tá bom? 103 com alguns exemplos da voz passiva. É sabido que nós temos aí três vozes, né? Vozes verbais, que são a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. São as três vozes que nós temos aí e que são muito interessantes de serem estudadas. Muito legal mesmo. A conversão da voz ativa para a voz passiva, da passiva para a ativa, é muito interessante, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Bem, pronto. Página 103. Permita-me colocar o cabeçalho da escola aqui. Pronto. Iniciaremos agora nossa aula e continuaremos com a explicação sobre as funções das vozes verbais. Gente, é muito importante aprendermos a dominarmos as vozes verbais, pois em textos de vários gêneros diferentes, exigem que você utilize uma voz específica. Em crônicas, por exemplo, né, contos, normalmente eles falam muito na voz ativa, mas dependendo do enredo da história, dependendo do gênero, pode solicitar que você utilize a voz passiva. A voz passiva, ela não é uma questão apenas de estrutura. A voz passiva, ela é uma questão de estilo linguístico. O estilo que você vai adotar vai também necessitar utilizar uma voz verbal específica, tá bom? Então, não é apenas a estrutura. Muitas pessoas pensam que as vozes verbais são apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Não é. As vozes verbais influenciam o estilo de texto. No estilo de texto mais apassivado, né? Ou seja, a gente usa essa expressão apassivado quando a gente quer dizer um estilo de texto mais na voz passiva, que utiliza a voz passiva mais constantemente. Esse estilo apassivado, né? Posso dizer assim, apassivado, ele é um estilo mais literal, um estilo mais como é que eu posso dizer? Um estilo mais clássico e é utilizado em contextos mais formais do que a voz ativa. Vocês podem perceber no dia a dia de vocês. Tá? Observem o contexto onde a voz passiva é utilizada. Normalmente, o uso da voz passiva também requer um contexto mais apropriado, mais formal. Por exemplo, João, a coordenadora me chamou aqui. A coordenadora me chamou aqui. Se nós quisermos melhorar visualmente e oralmente essa oração aí, podemos apassivá-la, ou seja, transformá-la na voz passiva, mudar a sua voz na voz passiva. Então, podemos fazer o seguinte: eu fui chamado aqui pela coordenadora, ou até mesmo em estruturas mais complexas, aqui fui chamado pela coordenadora. Olha aqui, estrutura mais complexa. Então, o estilo que você utilizar também vai demandar uma voz específica. Então, não é apenas a questão estrutural, é também a questão de estilo, o estilo linguístico que você vai adotar. Se é uma situação mais formal, se é uma situação menos formal, né, informal, se é uma situação entre amigos, etc. Então, tudo isso vai demandar um estilo específico, tá bom?
Então, vamos lá. Nós paramos aí, eu tinha explicado para vocês, falei sobre a estrutura, né, de como é que funciona a conversão. Na voz passiva, né, a gente tem aí, na voz ativa temos sujeito, verbo e objeto, né, que é o complemento do verbo. Tá bom? Na voz ativa. Na voz passiva, nós temos também o sujeito e temos o verbo. Só que o que é que acontece, pessoal? Na voz passiva, o objeto ele vai se transformar o sujeito, tá bom? O objeto da voz passiva passa a ser o sujeito da voz passiva. Ou seja, há uma troca de posição. Por exemplo, o menino agrediu o cachorro. O menino agrediu o cachorro. Então, aqui a gente vê que temos uma... Deixa eu mudar só isso aqui. Espera aí, rapidinho. Para dar um destaque melhor aqui para vocês. Então, vozes verbais. Pronto, então aqui, voz passiva, né? Essa primeira oração aqui é uma oração na voz ativa. O menino agrediu o cachorro. É uma voz ativa, tá bom? Na voz passiva a gente tem sujeito, verbo auxiliar e verbo principal no particípio. Então, tem uma mudança na estrutura da oração, pessoal. Quando nós adotamos a voz passiva, nós também mudamos a estrutura da oração. Tudo vai mudar, tá bom? Ou seja, vamos lá. Aqui eu tenho uma oração na voz ativa, né? Vou colocar aqui, vou mudar a cor, vou colocar uma cor amarela, a voz ativa. E eu vou agora classificar. Vamos lá. Temos aqui, ó, classificar os termos. Temos aqui sujeito, que é o menino. Temos aqui verbo. E temos aqui objeto, que é o cachorro. Pronto. Sujeito, verbo e objeto. Eu vou colocar S de sujeito, V de verbo, VP, né, que é verbo principal, e O de objeto, né? Pronto. E O de objeto. Muito bem. Pronto. S de sujeito, VP de verbo principal e O de objeto, que também é complemento. Muito bem. Agora vamos pegar essa mesma oração e transformá-la em uma oração passiva. Vamos apassivá-la. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos precisar pegar a estrutura da voz passiva e transformar essa oração aí na voz passiva. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, o objeto ele vai passar a ser o quê? Sujeito. Quem é o objeto aqui? O cachorro. Muito bem. Então, vai ter que haver aqui uma troca de posição. Vamos lá. O cachorro já vai vir na frente, né? O cachorro. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar isso aqui de verde. A voz passiva vai ficar verde. O cachorro. Legal. O que é que vai acontecer agora? Qual é a próxima? Agora vamos ter um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, tá? Ser. Nesse caso aí, no passado, ele vai virar foi, né? Ele vira foi. O verbo ser no passado, eu fui, tu fostes, nós fomos, ele foi, eles foram, etc. Então, o cachorro foi. Depois do verbo auxiliar, de acordo com a nossa estrutura aqui, qual vai ser o próximo o elemento a colocarmos aqui? Agora colocaremos o verbo principal. Qual é o verbo principal? O verbo agredir, né? Agredir. Só que o verbo principal, como a gente está vendo aqui, ele precisa vir no particípio. O cachorro foi. Qual é o particípio do verbo agredir? Agredido. Qual é o particípio do verbo fazer? Feito. Qual é o particípio do verbo andar? Andado. Qual é o particípio do verbo estudar? Estudado. Enfim, nesse caso aqui é o particípio do verbo agredir. Qual é o particípio do verbo agredir? Agredido. Então, mudamos a estrutura de voz ativa para voz passiva, acrescentando esses elementos aí. Agora vamos classificar os termos. O cachorro passa a ser o sujeito, né, da voz passiva. O agente. O verbo auxiliar. O verbo ser, nesse caso no passado.
Sujeito, verbo auxiliar. Eu vou colocar VA, que significa verbo auxiliar. E temos aqui agredido, que é o verbo no particípio. Verbo principal no particípio. VPP, tá bom? Para abreviar. Verbo principal no particípio. Então, mudamos a estrutura, pegamos uma oração da voz ativa e passamos para a voz passiva, mudando a estrutura interna da oração. Então, viram como é fácil, pessoal? É só vocês seguirem esses passos aí, que são coisas simples, não tem dificuldade, é só vocês decorarem a estrutura. Vocês usam aí a voz passiva a todo momento. Ela é usada sem que vocês venham ao menos perceber. Agora mesmo, as duas últimas orações ditas por mim estavam na estrutura apassivada. Elas são ditas, então aí a gente tem uma oração na voz passiva. Viu como é simples, pessoal? Pegar uma oração da voz ativa e transformar na voz passiva é simples. Você só precisa mudar a estrutura interna. Coisa simples e coisa fácil. Beleza? Pronto. Certamente que alguns outros casos vão ser um pouco mais complicados. Quando, por exemplo, utilizarmos a voz passiva seguido de um tempo composto, né? Por exemplo, ele tinha estado sendo enviado. Uma coisa que a gente não usa mais, na realidade, né? Isso é uma coisa muito arcaica, a gente não fala mais disso, né? Utilizar um tempo verbal, um tempo composto e a voz passiva, isso é quase que nulo, quase que, posso dizer assim, já sumiu, não existe mais, né? No nosso cotidiano. Mas, enfim, percebam aí que é uma coisa fácil de fazer. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no livro e vamos utilizar os exemplos do livro aqui, né? Vimos aí a voz ativa e vimos a voz passiva. Futuramente veremos também a voz reflexiva, que é a outra voz verbal, a última voz verbal, tá bom? Mas antes vamos olhar aqui alguns exemplos do livro, na página 103, tá bom? 103, tá bom? A gente já leu esse exemplo aqui, né? Da voz ativa, falando sobre Lampião, o rei do cangaço. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam um tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Pronto. Aqui temos a explicação que os verbos destacados nesse trecho são classificados como verbos transitivos diretos, ou seja, um verbo que leva a um objeto direto. Como vimos, esses verbos são assim definidos porque exigem um complemento que se liga a eles sem a ajuda de uma preposição, um objeto direto. De outro lado, esses verbos apresentam também um sujeito. E temos aqui os exemplos, né? Os cangaceiros dividiam o tempo. Os cangaceiros jogavam cartas. Os cangaceiros promoviam lutas. Então, nos três casos, os verbos transitivos diretos se ligam a dois termos. O sujeito, que são os cangaceiros, e o objeto direto, que é o tempo, as cartas e as lutas. Analisando a maneira como essa ligação foi feita, percebemos que, nos três exemplos, os cangaceiros praticaram ações. Nesse caso, temos o que chamamos de voz verbal ativa, ou simplesmente voz ativa. O que isso quer dizer, pessoal? O que é que essa explicação um pouco complexa quer dizer? Nós já estudamos sobre verbos transitivos, transitividade verbal, para ser mais específico, para ser mais exato. Estudamos sobre transitividade verbal. O que significa, professor, transitividade verbal? Transitividade verbal, pessoal, é quando o verbo precisa de um objeto, complemento. Tá? Temos três tipos de verbos aí: verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Os verbos transitivos, eles precisam de um objeto, tá bom? Nesse caso, pessoal, a voz passiva, ela só pode ser realizada com verbos transitivos. Por quê, pessoal? Gente, vamos pensar. Vamos pensar. Na voz ativa, a gente tem aqui o quê? Sujeito, verbo e objeto. Pensa bem comigo aqui. Então, no meu raciocínio agora, tá? Pensa comigo. Para a gente transformar uma oração da voz ativa na voz passiva, a gente precisa fazer o quê?
a gente tem que pegar o objeto e transformar em sujeito. Objeto que é a mesma coisa que complemento, né? Só que, se o verbo for intransitivo, onde é que vai ter objetos? Não tem objeto, pessoal. A gente já sabe que verbos intransitivos, eles não precisam de objeto. Eles não necessitam de nenhum objeto, porque eles, por si só, eles já têm significado. Por exemplo, ontem eu corri no parque. Gente, não tem objeto aí não, pessoal. Esse no parque aqui, isso aqui não é um objeto não, tá? Isso aqui não é um complemento, não. Isso aqui é só uma informação extra que eu quis colocar. A gente chama de adjunto, tá? No português a gente chama de adjunto. Mas isso aqui não é um objeto complemento, não, tá? Tem gente que acha que complemento é tudo que vem depois do verbo. Não é. Não é tudo que vem depois do verbo. É aquele elemento que é necessário para o complementar o significado do verbo. É isso que nós chamamos de complemento e é isso que, de fato, gramaticalmente falando, é um complemento. Tá bom? Então, viram aí que para a gente poder colocar na voz passiva, tem que ter um objeto, pessoal. Senão fica impossível de colocar na voz passiva. Como é que eu vou pegar um verbo desse e colocar na voz passiva? Se o verbo não realizou ação sobre ninguém. Já aqui, ó, o verbo agredir é um verbo transitivo direto. Porque quando você agride a quem? Agredir a ele, o cachorro, ao animal, enfim. O verbo agredir, ele precisa de um complemento. Precisa que você diga a quem foi que você agrediu. A mesma coisa é o verbo ver, né? Eu vi você, eu vi ela, eu vi o cachorro, enfim, é o verbo fazer. Você fez o quê? Eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Então tem que ter um objeto. Então, em resumo, a voz passiva ela só pode ser realizada com verbos que demandam um objeto direto, tá bom? É o que a gente chama de verbos transitivos diretos. Os transitivos indiretos não podem, pessoal. Por exemplo, eu falei com você. Esse daí não pode, pessoal. Não pode também, tá? Só pode se for verbos transitivos diretos. Verbos transitivos indiretos são aqueles que levam um complemento, mas esse complemento ele vem seguido da preposição. Por exemplo, aqui o verbo falar, ele vem com a preposição com. Nesse caso, a gente não pode formar também a voz passiva com eles. Vamos tentar ver como é que a gente fica? Ó, você foi falado com. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido por causa da preposição aqui, ó, que ela vai empacar. Tá bom? Então, não tem como, não tem como. Tá? Porque no caso aqui, ó, a ação não foi feita diretamente para aquela pessoa, entendeu? Por isso que a gente chama de indireta. Aí, verbos indiretos, tá bom? Transitivo indireto. Beleza? Então, aí, nesse caso, a gente não pode fazer com verbos que não sejam transitivos indiretos, tá? Não pode. Beleza? Só pode fazer com verbos que sejam transitivos diretos, tá? É a única opção, é a única alternativa aí que vocês têm. Beleza? Então, fizemos aqui uma análise, temos aqui 3 exemplos, né? Eu vou colocar o exemplo aqui do livro, que diz assim: os cangaceiros dividiam o tempo, os cangaceiros jogavam cartas e os cangaceiros promoviam lutas. Pronto, temos aqui 3 orações, tá bom? Que partilham verbos transitivos diretos, ou seja, verbos que necessitam de objetos, complementos, tá bom? Temos aqui o verbo dividir, temos o verbo jogar. Dividir é o quê? Jogava o quê? E temos o verbo promover. Promover o quê? Luta. Pronto. Aí, pessoal, se nós quiséssemos apassivar essas orações, precisaríamos fazer o quê? Vamos seguir aquilo que eu falei, né? A gente vai precisar fazer a alteração, tá bom? Isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Como vai funcionar essa alteração, essa mudança de tempo também, tá? Porque você pode realizar a voz passiva também em tempos diferentes, tá bom? Você pode realizar no passado, presente e no futuro, beleza? Mas na próxima aula nós vamos ver isso, beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente continua o assunto aí. Estudem a página 103 do livro de vocês, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau.